E diante de tudo isso, de vários aprendizados, várias ressignificação, nós também temos vários impactos da pandemia, né? Como eu cito alguns aqui, perda de um ente querido, viver a experiência de contrair vírus, perda da fonte de renda. Nós sentimos vários impactos desses aqui na vida da gente, né? Então, isso acaba ocasionando um desequilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional nada mais nada menos que é uma escolha, né? Às vezes a gente tenta correr, chorar, bater a cabeça, rolar no chão, preocupado aí com o que vai acontecer e, na verdade, a gente não vai conseguir resolver porque é algo que está acontecendo. Então, diante de tudo isso, das suas colocações, eu tenho esse outro questionamento, essa outra reflexão, né, na questão de retornar às aulas presenciais, né, pensando não apenas no aprendizado curricular, mas na reconstrução emocional, tanto das crianças, dos adolescentes, quanto dos adultos envolvidos no geral, professores, pais, avós, tios, o funcionário da escola, num contexto geral. O retorno às aulas presenciais, que nesse momento parece algo bem mais distante, né? Existem dois pilares que têm sustentado a maioria dos municípios, que são os pilares onde as verbas, né, os fundos municipais ou federais se fazem mais presentes, é saúde e educação. Nós estamos descobrindo também nossa precariedade, nosso sistema de saúde, né, nossa capacidade muito limitada ao lidar com algo muito maior do que havia, né, embora a maioria da população que faz uso da saúde pública já soubesse disso, e sem dúvida isso já era uma realidade antes da pandemia. Por que eu cito agora o sistema de saúde? Porque o sistema de saúde não estava também preparado para lidar com uma demanda emocional coletiva. O sistema de saúde ele foi planejado para lidar de forma universal com carências de tratamento e atendimento, de forma ou emergencial ou de forma terapêutica. A metodologia terapêutica ela se dava de forma prognóstica, o que o paciente tem, como deve ser tratado, em quanto tempo ele vai permanecer em hospedagem de hospital, em quanto tempo ele permanecerá internado. E qual é a importância de entendermos isso? É que, assim como saúde e educação sustentam e mantêm uma infraestrutura municipal e estadual, saúde e educação precisam se conversar também agora dentro da sala de aula, quando isso for possível. Quando o processo híbrido retornar, quando as aulas presenciais retornarem, saúde e educação também devem ser línguas faladas em sala de aula. Não se cabe mais, não se pensa mais uma escola que não olha mais para o emocional dos alunos. Não se pensa mais um professor sem uma formação, e aí é essa responsabilidade agora da gestão, porque parte da gestão é essa percepção, formar os professores não apenas em novas metodologias ou metodologias criativas de aprendizagem, mas formar os professores também para desenvolver essa empatia com o aluno e também acolher os professores nesse processo empático. Os próprios gestores precisam ser acolhidos. Então, essa nova estrutura, essa nova pirâmide da educação, que conversamos no início da nossa fala, que está em processo de reinvenção, precisa fortalecer, precisa reconhecer e precisa praticar a relevância ao emocional de todos nós. Todas as famílias, basicamente, na estrutura social brasileira, tiveram perdas e ainda vão ter perdas pelo Covid. Isso é um fato. E essas perdas, elas são um processo de luto. Então, nós temos, olha só, é outra tempestade perfeita. Nós temos a ansiedade do que está por acontecer, nós temos o medo do que está acontecendo e nós temos a realidade de como lidar com isso no nosso dia a dia. E uma das maiores dores do ser humano é a dor do luto, é a dor da perda. Então, professores e gestores, ao reabrirmos as escolas, é importantíssimo e é imprescindível mediar também essas dores. Eu lembro que quando se imaginava um psicólogo ou um neuropsicopedagogo dentro de um grupo escolar, era um luxo, né? Eram poucas as escolas particulares que tinham dentro dos seus quadros um grupo voltado, ou um profissional, pelo menos um profissional voltado
ao aspecto psicoemocional do aluno que pudesse ser um caminho para entender alguns desvios de aprendizagem, alguns comprometimentos de aprendizagem. Esse profissional, e eu tenho conversado muito com os neuropsicopedagogos, essa nova formação, que ainda é pouco recente na história da pedagogia, ela vai ser muito necessária, mas muito necessária. O mundo todo está valorizando agora o emocional. Vamos sair do aspecto educacional, vamos estudar agora países em que o nível de controle da pandemia é um pouco melhor do que o nosso. Não precisa ser tão melhor, mas é um pouco melhor. O que essas empresas, as corporações perceberam? Elas instituíram dentro dos seus protocolos de trabalho, dentro dos fluxos de trabalho, o olhar para o momento do outro. Como é que você está? Como que você está se sentindo? O que eu posso fazer por você? São 3 perguntas muito poderosas e aparentemente muito simples, mas elas abrem um fluxo emocional muito importante para aqueles que estão vivendo ou o processo de ansiedade, ou o processo do luto, ou o medo do desconhecido. No semestre passado, eu acompanhei várias escolas particulares, porque, volto a enfatizar, o ensino municipal estadual do Maranhão, ele ainda não se tornou híbrido, em face da própria situação epidêmica, ele não abriu para o híbrido, ele foi totalmente remoto. Mas das escolas que eu tive a oportunidade de acompanhar, nós vimos o medo, era o medo da criança, o medo do adolescente. Havia uma performance educacional desse aluno antes da pandemia, e ao retornar ao híbrido, essa performance educacional mudou completamente. Então, as crianças e os adolescentes já chegavam com medo de ir para a escola, porque os pais, e isso também foi de forma muito natural, os pais transferiram esse medo para os alunos. Meu Deus, como é que vai ser? Será que meu filho está seguro? Será que ele vai ser contaminado? Então, em 2020.2, o segundo semestre, que é quando o ensino híbrido ele realmente se estabeleceu na rede privada brasileira, muitas queixas, né, de, olha, esse aluno está diferente, ele não consegue mais prestar atenção na aula, somado também ao desconforto do professor em ter que lidar com 15, 20 alunos que estavam ali à sua frente, mais uma tela de computador com uma câmera que ele tinha que estar atento ao que estava à sua frente, estar atento a quem não estava à sua frente, e mediando a aula dele para esses 2 públicos de forma simultânea, deixando ele mais estressado, mais cansado, mais ansioso. E toda essa situação ela se faz presente quando um aluno levanta a mão para fazer uma pergunta e o professor não consegue responder da melhor maneira possível, e é perfeitamente compreensível a situação emocional e a performance educacional do professor diante disso tudo. Então, como voltar às aulas presenciais pelo processo híbrido? Como retornar? Nós retornamos não nos concentrando na aprendizagem. Nós retornamos nos concentrando em como está o emocional desse aluno e como está o emocional desse professor. A partir do ponto que nós olhamos com muito mais carinho esse emocional, aí nós podemos mediar de novo a educação. Mas se nós não começarmos pelo emocional, se nós não nos colocarmos no lugar do outro, e de forma muito colaborativa, se os professores não se ajudarem, auxiliados, motivados e também amparados pelas gestões das escolas, o processo ele não se faz da forma mais viável possível. Eu tive ontem uma reunião com um grupo de professores de educação especial e essa foi uma fala que foi muito comum. Nós temos que fazer agora, nesse primeiro momento, o que é possível, não o que gostaríamos de fazer. E o que é possível, sem iniciar pelo emocional, é impraticável. Não é possível iniciarmos o ato educacional nesse momento, rodando a máquina educacional, sem esse olhar minucioso e tático emocional, tanto do aluno, como do professor, como do gestor. Eu imagino que alguns dos gestores que estão presentes não têm mais, por exemplo, horário de trabalho, né? O horário de trabalho que antes era das 8 até meio-dia, das 14 até as 18, o pessoal que ia para o ensino superior começava às 18h30 ou 19 horas, ia até no máximo 21h30 ou 22 horas. Agora as situações elas estão presentes nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, as gestões participativas, como a professora Brenda e a professora Elaine também citaram, elas entram dentro da nossa rotina domiciliar
E aí eu estou vendo várias mulheres, eu acredito que algumas sejam mães, então nós somos as professoras do ensino remoto dos filhos dos outros, mas nós também temos os nossos filhos do ensino remoto, e daqui a pouco volta o ensino híbrido, e temos essa comunicação constante com as escolas para saber como é que está a performance do meu filho, e aí voltamos à prática diária do liga a câmera, desliga a câmera, responde, você está aí, você não está. Tudo isso abala muito emocional, sem dúvida, cobra um preço muito grande, cobra um preço muito, tem cobrado um preço muito grande. Então, quando nós nos centrarmos naquilo que é possível, e esse é um olhar humano da gestão também, não adianta cobrar agora, nesse momento, um percentual de aprendizagem porque temos Enem. Aquele aluno que vai para o Enem, ele não vai render o que ele poderia render se ele não estivesse passando por tudo isso. Mas, de alguma forma, ele tem que participar do Enem. Então, nós voltamos ao início. Ele precisa ser primeiro olhado, ele tem que ser visualizado em como ele está emocionalmente para aprender. E depois, através de um processo criativo de aprendizagem, dentro do possível, atender a individualidade de aprendizagem do aluno. O PEI, que é o plano individual, o plano de ensino individual para os alunos, nunca foi tão universal. O que antes era feito de forma muito distinta para alguns alunos da rede, agora se tornou amplamente necessário, porque todos os alunos precisam ser avaliados agora individualmente.